Olá, monges de sofá! Bem-vindos ao Sofá Expresso, o seu shot de sabedoria matinal para ajudar a encarar o dia sem querer voltar para debaixo das cobertas. Eu sou a Julie e hoje nós vamos mergulhar em um tema que me faz tropeçar mais do que eu gostaria. É a nossa tendência a ver apenas o que nos interessa, o que nos convém, o que nos cega para a realidade. E eu não tô falando da cegueira literal, mas daquela seletiva, sabe? Que nos impede de enxergar o óbvio. O óbvio para todo mundo, né? Menos para nós mesmos. De perceber o que está bem na nossa frente. De reconhecer a verdade nua e crua do mundo. Ou, como eu prefiro chamar, a síndrome do olhar viciado. Deixa eu confessar uma coisa. Eu posso ser uma especialista em ignorar o que não me serve. Por exemplo, se eu tô procurando algo específico, eu passo reto por tudo o que não é aquilo. Se eu tô com uma ideia fixa na cabeça, eu sou incapaz de ouvir argumentos contrários. É quase como se eu tivesse um filtro invisível nos olhos, que só me permite ver aquilo que eu quero ver. E aí, claro, perde-se oportunidades, cometem-se erros e vem a frustração por não conseguir enxergar a realidade como ela é. É tipo perder as chaves de casa e só procurar debaixo do poste de luz da rua porque é ali onde tem claridade, mesmo sabendo que elas caíram no escuro do quintal. E aí eu fico lá, remexendo no asfalto iluminado, com a sensação de que o problema é com o mundo e não com o meu foco estreito. Essa mania de só ver o que me interessa me lembrou de uma fábula chinesa muito antiga e cheia de sabedoria, que se encaixa perfeitamente no nosso dilema de hoje. É a história do homem que não viu ninguém. E ela é um convite à reflexão sobre a nossa própria cegueira seletiva. No antigo reino de Xi, havia um homem que tinha uma sede insaciável por ouro. Porém, infelizmente, ele era muito pobre e o seu trabalho não lhe permitia obter grandes riquezas. Ele só contava com o suficiente para sobreviver. Mesmo assim, ele vivia completamente fascinado pela ideia de obter ouro. Este homem sabia que no mercado havia vários mercadores que colocavam lindas figuras de ouro em suas bancas de vendas. Esses objetos repousavam em um lindo manto de veludo, enquanto os homens ricos da cidade iam ali e os tomavam em suas mãos para observá-los. Às vezes compravam, às vezes não. O homem protagonista da nossa história inventou um plano mirabolante para se apoderar de alguma daquelas figuras pelas quais ele era obsessionado. Assim, um dia ele colocou as suas melhores roupas e os seus melhores ornamentos. E aí, então, ele foi ao mercado e fingiu observar as peças de ouro. Depois, sem pensar duas vezes, ele pegou uma delas e saiu correndo. Claro que ele não avançou mais de 2 ruas quando foi pego. Os guardas lhe perguntaram como ele tinha pensado em roubar o ouro assim, em plena luz do dia e com centenas de testemunhas à sua volta. O homem simplesmente respondeu que não tinha pensado em nada disso. Ele só pensou no ouro que ele almejava e não viu mais nada. Essa é uma das fábulas chinesas que nos fala sobre a cegueira que acompanha a ganância. Nós podemos passar a vida com os olhos fixos no que queremos, no que nos falta, no que nos distrai com promessas vazias. E no processo, é muito comum a gente ficar
seletivamente cegos para o que nós já temos, para o que é real, para o que está bem ali, na nossa frente. Nós filtramos a realidade pelos nossos desejos, ignorando os sinais óbvios ao redor. É tipo uma distorção cognitiva. E o budismo nos convida a praticar a atenção plena, a estar presente em cada momento, a enxergar a realidade como ela é, sem filtros, sem julgamentos, sem distorções. E aí sim, alcançar a verdadeira sabedoria em ver o mundo com clareza, limpando a lente da percepção para revelar o que sempre esteve ali. E aí, monge de sofá, qual é o seu poste de luz de hoje? O que você tem iluminado com tanta intensidade que te cega para o resto? Pode ser uma crença rígida, um preconceito, uma expectativa fixa, ou até mesmo o medo de mudar. Nós podemos nos apegar tanto à ideia de que nossa visão é a única certa, que nós nos esquecemos de que a percepção é moldável, uma escolha, uma prática de abertura. E que muitas vezes o que nos parece invisível é, na verdade, uma oportunidade de expandir o olhar e abraçar a complexidade do real. O budismo traz a importância de superar a ignorância, que é a raiz do sofrimento. E não é sobre ser burro ou não ter conhecimento, mas é sobre a falta de sabedoria que nos impede de enxergar a realidade como ela é. É também sobre entender que a nossa percepção muitas vezes é limitada pelos nossos desejos, pelos nossos medos, pelos nossos apegos. É sobre ser como um espelho limpo, que reflete a realidade sem distorções, e não um espelho embaçado que só mostra ecos dos nossos vieses. E é sobre entender que a nossa força está em cultivar a clareza, e que isso pode ser feito através da atenção plena. Eu, por exemplo, se não presto atenção, eu posso ser pró na arte de ignorar os sinais de alerta quando eu tô obsessionada por algo, sabe? Por exemplo, se eu tenho uma ideia fixa na cabeça, como um projeto que parece perfeito ou uma oportunidade que brilha como ouro, eu foco só no que me anima e ignoro completamente os riscos, as opiniões contrárias ou os obstáculos que estão bem na minha frente. E aí, sem ter a visão completa, eu acabo cometendo erros que não precisavam ser cometidos, perdendo tempo e assim gerando frustrações, porque não fui capaz de absorver a realidade que poderia me guiar através de um caminho melhor. E essa história do homem que não viu ninguém me lembra que a vida é cheia de lições generosas e que nem tudo precisa ser perseguido com filtros de ganância ou obsessão. E que a minha paz, ela não deve depender do que eu idealizo, mas da minha capacidade de aceitar o que surge com clareza, de soltar os apegos cegos e de confiar no fluxo da realidade. E eu tô, aos poucos, aprendendo a soltar as obsessões, a abrir os olhos para o que está além do meu viés e a perceber que a vida é muito mais rica quando a gente se permite ver o mundo com os olhos da clareza. Então, o nosso microdesafio de hoje é: identifique uma situação em que você está com o olhar viciado, focado apenas no que você espera, no que você busca, no que você acha que define a cena. E conscientemente tente ampliar o seu campo de visão. Olhe para o lado, para trás, para o que você já tem, para o que está bem na sua frente. E observe então a mente
se expandir, a sua gratidão aumentar e a sua paz se aprofundar quando você parar de forçar o foco estreito e começar a enxergar a riqueza que já existe na sua vida e que é revelada através da percepção aberta. Por hoje é só, queridos ouvintes. Espero que esse shot tenha te ajudado a abrir os olhos ou abrir as portas da percepção. E, por favor, não se esqueçam de seguir o podcast, de se inscrever no canal no YouTube, de deixar a sua avaliação e de compartilhar com os amigos que precisam de um empurrãozinho para deixar para lá o olhar viciado. Até a próxima! E que o seu dia seja cheio de clareza e de poucos filtros. Que esse episódio possa trazer benefícios a todos os